Bom, gente, se estiver faltando alguém ainda, pede para... É só pedir permissão que entra. Eu vou compartilhar a apostila que eu coloquei para vocês hoje no AVA. Quem não conseguiu imprimir, não tem problema, vai acompanhando junto comigo e faz os exercícios que tiverem que ser feitos fora da apostila, numa folha de papel. Depois entrega, depois faz na apostila para poder me mandar, tá? Quando puder imprimir. Então, eu vou compartilhar aqui a apostila, tá? Essa apostila, ela fala... Ah, não, peraí, eu não compartilhei, desculpa, só um minutinho. A apostila vai valer ponto, tá? Aí é o seguinte, gente, vou iniciar o compartilhamento da apostila, já iniciei. Então, agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o método da dupla projeção de Monge. Monge foi a pessoa que criou esse sistema, tá? Que é Gaspar Monge, foi quem criou a geometria descritiva. Então, vai ter uma partezinha de leitura um pouco teórica, mas daqui a pouco a gente já passa para os exercícios, tá bom? Só para vocês entenderem um pouco melhor, mas eu vou lendo e vou explicando. Para se definir a forma e a projeção de um objeto no espaço, utiliza-se o sistema de projeções. E para isso, uma projeção não é suficiente. Assim, na geometria descritiva clássica, são utilizados dois planos de projeção, um vertical e um horizontal, para se representar um objeto no espaço, sendo que o sistema de projeção adotado é o sistema de projeções cilíndricas ortogonais. Que é esse sistema aqui, ó. Que eu preciso de um plano vertical e um plano horizontal, tá? Eu sempre vou precisar de dois planos para representar um objeto no espaço. O método da dupla projeção de Monge, dupla porque tem dois planos, no qual toda a geometria descritiva clássica está baseada, consiste em determinar duas projeções. Permitindo entrar as pessoas aqui, que ainda não tinham conseguido entrar. E continuando a aula, a ter mais gente aguardando. Peraí. Acho que agora foi, né? Então, gente, eu estou só começando, estou só começando ainda. Tá? Eu estou falando que para você definir um objeto no espaço, você usa uma dupla projeção, que uma projeção que é feita no plano vertical e uma projeção que é feita no plano horizontal. Esse sistema de chamado de dupla projeção, no plano vertical e no plano horizontal, é chamado de sistema de projeção mongiano. E ele é dupla projeção porque ele tem uma projeção no plano vertical e uma projeção no plano horizontal. A gente estava lendo aqui que o método da dupla projeção de Monge, no qual toda a geometria descritiva clássica está baseada, consiste em determinar duas projeções ortogonais do objeto sobre dois planos perpendiculares. Então, os planos são, como a gente está vendo aqui, eles são perpendiculares entre si e se interceptam um no outro, né? São planos perpendiculares entre si. O plano horizontal de projeção vai passar a se chamar π. A gente estava chamando de x na aula passada, porque eu ainda não tinha dado o nome técnico para você, foi só a primeira aula, né? Mas o plano de projeção vertical vai se chamar pilinha. Então, a partir de agora, a gente vai chamar o plano vertical de projeção de pilinha e o plano horizontal de projeção a gente vai chamar de π, tá? Então, pilinha é o plano vertical e π
é o plano horizontal. Esses dois planos dividem o espaço em 4 regiões denominadas diedros e se interceptam segundo uma linha chamada linha de terra. Então, olha só. Eles dividem o espaço, como eu falei para vocês, em quatro diedros. Lembra? Primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro e quarto diedro. E eles se interceptam numa linha que é chamada de linha de terra. Então, esse eixo aqui que eu estava chamando de eixo Z, agora a gente vai chamar ele de linha de terra, tá? Agora a gente está aprendendo os nomes técnicos, os nomes certos do desenho. Então, são os diedros, né, dividem em 4 regiões, né, e existe uma linha chamada linha de terra. Uma outra coisa são os semiplanos. Esses planos são divididos pela linha de terra, né, em 2 planos. Então, assim, o plano horizontal é dividido em 2, e o plano vertical é dividido em 2 também pela linha de terra. Então, a gente tem o plano horizontal. Então, a gente tem o plano horizontal, né, de projeção dividido em 2. A gente vai ter, não sei se está dando para enxergar direito, quem está sem apostila, mas aqui é o PA, que é o pi anterior, tá? E o pi-P, que é o pi posterior. A gente tem o pi'(S), que é o pi superior, que é o plano linha superior, porque ele está na parte de cima, e o pi' inferior, porque está na parte de baixo. O anterior, porque está na frente, então é pi-A, porque está na frente, é anterior, e o pi-P é posterior, porque está atrás. O pi'(S) é superior, porque está em cima, e o pi'(S) inferior, porque está embaixo, ok? Então, a gente já sabe agora os nomes que são definidos em geometria descritiva. Esses são os nomes verdadeiros, né, que são definidos em geometria descritiva. Então, vamos lá. Qualquer objeto, quando representado no sistema mongiano, possuirá sempre 2 projeções, uma no plano horizontal de projeção e outra no plano vertical de projeção. Então, vamos olhar aqui a figura 1.16. Aqui, gente, eu tenho um cubo, isso é um cubo representado no espaço, um cubo no espaço, tá? Porque, como eu falei para vocês, qualquer objeto pode ser representado no sistema mongiano. Não precisa ser só um ponto, pode ser uma reta, pode ser um cubo, pode ser uma pirâmide, pode ser qualquer objeto, pode ser uma cadeira, pode ser uma mesa, pode ser uma luminária, pode ser qualquer objeto, tá? E esse objeto que for representado aqui no espaço, ele vai ter sempre 2 projeções, como se fosse a sombra dele. Uma no plano vertical e uma no plano horizontal, tá? É possível representar uma figura no espaço tridimensional em um único plano. Assim, pode-se rebater o plano π sobre o plano π', girando de 90 graus o plano π, em torno da linha de terra, no sentido horário, fazendo com que os 2 planos de projeção fiquem em coincidência, obtendo-se o que chamamos de épora. Eu vou explicar tudo para vocês. A épora possibilita, portanto, a representação de um objeto tridimensional em um espaço bidimensional, a folha do papel, tornando possível a resolução de inúmeros problemas geométricos. Então, vamos ver o que significa isso. Vamos imaginar, tá, gente, que isso aqui, esses 2 planos, sejam uma gangorra. Imagina uma gangorra, tá? Em que eu coloque uma criança mais gordinha desse lado, tá? E uma criança mais magrinha desse lado. Então, o que vai acontecer? A criança gordinha vai pesar mais do que a criança magrinha. Sempre a gordinha vai estar aqui e sempre a magrinha vai estar aqui. Não pode trocar a gordinha com a magrinha de lugar, tá? Gordinha fica aqui e magrinha fica lá. Não, elas não podem trocar de lugar. Então, o que vai acontecer? A gordinha vai pesar mais, tá? E vai descer aqui para baixo. A magrinha, que é bem magrinha mesmo, que não pesa quase nada, ela vai subir e até, coitada, bater um pouco com a cara aqui nesse plano P, porque a gordinha vai com tanta força descer, pum. A magrinha vai, porque ela é bem magrinha mesmo, vai com força subir, pum. Vai bater a cabecinha dela aqui no plano vertical. Aí o que vai acontecer?
Quando eu fizer esse rebatimento aqui, esse descer e esse subir, isso aqui vai ficar como se um plano tivesse grudado no outro. Imagina que eu vou agora colar um plano no outro. Eu peguei o plano horizontal, fiz isso que eu estou explicando para vocês, essa gangorra, né? E aí eu vou colar um plano no outro. Depois que eu colar um plano no outro, eu vou virar para a gente. Que é isso aqui, ó. Tá meio torto esse desenho aqui, gente, mas porque eu estava fazendo assim de última hora isso aqui. Eu não gostaria que ficasse torto, não, mas também não quero perder tempo com isso aqui. Então, esse plano aqui são os dois planos grudados um no outro. Isso aqui é plano pilinha, 3 tracinhos coincidindo com o plano pi. Os dois planos coincidiram, porque um subiu, outro desceu. Então, a projeção vertical do plano está aqui em cima. A projeção horizontal desceu, tá? Porque olha só, ela desce. Gente, quem perdeu o início da aula, assiste depois a gravação, tá? Que eu vou botar para vocês. Quem não conseguiu entrar, está entrando agora, a aula está sendo gravada, tá bom? Então, continuando aqui, né? Esse plano desceu e subiu, ficou um plano só, tá? E aí a gente chama isso aqui de épura, tá? Essa representação do espaço tridimensional no espaço bidimensional, a gente chama de épura, épura do objeto. Aí o que vai acontecer também, gente? Esse objeto no espaço, ele não vai aparecer na minha projeção bidimensional, na épura, porque ele está no espaço. Essa representação é no espaço. É uma representação espacial. Aqui não é uma representação espacial. Aqui é uma representação que eu desenho no papel, que eu posso colar, está desenhada no papel. Aqui não. Aqui eu estou usando o papel para representar algo que, na verdade, está no espaço. É uma simbologia, porque esse objeto ele não está aqui no papel, ele está no espaço. Tá? É como se eu botasse ele entre dois espelhos, tá? Assim, como se eu botasse ele numa sala de uma casa, tá? Imagina que isso aqui é uma casa, aqui é o vizinho, aqui embaixo mora o terceiro vizinho aqui, e aqui mora um quarto vizinho. Só que as paredes dele são de vidro. Então, quando eu tenho esse objeto aqui, eu tenho na parede, né? Eu tenho a sombra dele e no piso, que também é de vidro, eu tenho a sombra horizontal dele. Pois é, Juliana, a última aula eu não gravei. Eu ainda estava tentando aprender como é que eu ia fazer, porque é esquisito esse negócio, né, dos alunos ele ficar pedindo para compartilhar, mas eu fiquei assistindo um monte de vídeos para tentar ver como é que eu ia gravar. E agora eu acho que eu aprendi. Só tem esse problema de todo mundo ficar entrando depois, né? Não ficou gravada, não, Juliana. Eu posso até. Faltou mais alguém além da Juliana na aula passada? O que eu posso fazer é que se tiver faltado outras pessoas, eu posso marcar uma aula para vocês, porque a partir de agora eu vou gravar todas as aulas. Então, quem perder vai ter acesso à aula gravada. Mas, tá. Então, o que eu posso fazer, gente? Eu posso marcar uma aula com vocês que não puderam assistir, tanto a Juliana quanto a Ana Beatriz. E aí eu passo a aula, eu dou aula de novo para vocês. Só que a gente tem que ver que dia, né? Por exemplo, quarta-feira, depois desse horário, à tarde, depois do almoço, vocês têm como ficar? Tipo, a gente marcaria 2 horas? Ih, tem filosofia 2 horas. Já vi que vai ser difícil. Qual horário que vocês têm livre para me marcar uma aula com vocês? Tem que ver o que é melhor para vocês, que vocês não têm aula. Para mim seria melhor de tarde, mas vocês têm algum horário de tarde?
Ah, só tem aula de tarde na quarta? Então, peraí, vamos marcar na quinta à tarde, pode ser? Duas horas na quinta-feira? Então tá, gente. Tá marcado 2 horas, quinta-feira, para quem perdeu essa primeira aula. Eu vou fazer isso, gente, porque esse início de matéria é muito importante, tá? Senão você... É porque serve para entender tudo a partir de agora. Inclusive, essa matéria continua no segundo ano. É matéria, assim, bem importante. Essa que a gente está fazendo agora. Então, vamos lá, gente. Vê se deu para entender isso aqui. Os planos rebatem, né? Então, eu tenho esse espelho aqui, refletido o objeto na parede, né? E como se o meu piso fosse de vidro também, eu tivesse o objeto refletido no meu piso. Então, a parede fica em cima e o piso vai para baixo. E essa é a representação plana do objeto. E a gente chama a representação plana, a gente chama de épora. Tá? Continuando, estudo do ponto. No sistema mongiano, um ponto possuirá sempre duas projeções, a horizontal e a vertical. Conhecendo-se essas projeções, é possível determinar a posição de um ponto no espaço. Por conversão, de modo a facilitar o estudo, todo ponto situado no espaço deve ser designado por uma letra maiúscula entre parênteses. Então, ponto no espaço é uma letra maiúscula entre parênteses. Já as projeções desse ponto situadas sobre os respectivos planos de projeção devem ser designadas pela mesma letra maiúscula, porém sem parênteses, e a projeção vertical deve ser seguida de um apóstrofo. Vocês vão ver aqui agora. Então, assim, o ponto no espaço, ele é representado entre parênteses, sempre entre parênteses. A projeção vertical dele, que é o plano pilinha, ela vai levar uma linhazinha. Então, toda a projeção aqui no plano vertical, no pilinha, ela vai levar uma linha. Então, pode ser A linha, B linha, C linha, todo mundo vai levar uma linha aqui quando estiver no plano vertical. Procedendo-se ao rebatimento do plano horizontal sobre o vertical, obtém-se a épora. Tá, então ali ele não falou disso. E no plano horizontal, a letra não vai levar a linha, porque é o plano π. Então, para vocês decorarem, é fácil. Quando tiver no pilinha, leva uma linha. Quando tiver no plano π, não leva a linha. Tá? Então, é obrigado a botar a linha e a entre parênteses. A entre parênteses representa que está no espaço. Tá? Agora, vamos para a épora desse ponto. Na épora, né, eu não vou desenhar mais aquele quadrado, aquele retângulo aqui em volta, tá? Mas vocês vão saber que a linha tá aqui, que na épora sempre tem o rebatimento desse plano, ou seja, ele vai para baixo. Então, quando ele vai para baixo, A, que é o afastamento, fica embaixo. E a cota fica em cima. Então, quer dizer, eu não falei de cota ainda, esquece que eu falei. Então, a projeção vertical vem para cima, que é o A', e a projeção horizontal vem para baixo. Isso aqui é uma épora do ponto. Agora vamos para as coordenadas do ponto. A distância de um determinado ponto a cada um dos planos de projeção recebe um nome característico. A distância de um ponto ao plano vertical de projeção é denominada afastamento, enquanto a distância deste ponto ao plano horizontal de projeção é chamada de cota. O afastamento é positivo quando o ponto está na frente do plano vertical de projeção e negativo quando o ponto está atrás do plano. A cota é positiva quando o ponto situa-se acima do plano horizontal de projeção e negativa quando o ponto está abaixo desse plano. Então, vamos explicar isso aqui. Olha só. A gente chama afastamento é o nome que se dá do afastamento do ponto do plano vertical. Está o plano vertical aqui, né? O plano vertical. Quando eu pego esse ponto, afasto ele do plano vertical, esse afastamento que eu afastei do plano vertical se chama de afastamento. Tá? Agora, a distância do ponto até o plano horizontal, quer dizer, que a gente poderia também chamar de afastamento, mas não pode chamar tudo de afastamento, então vou chamar de distância, do ponto até o plano horizontal, a gente vai chamar de cota. Tá? Então, a distância do plano vertical até o ponto a gente vai chamar de afastamento, e a distância do ponto até o plano horizontal a gente vai chamar de cota.
E a abscissa vai ser a distância do ponto zero até onde eu começo a fazer o ponto. O zero, no exercício que eu fiz com você, estava aqui, eu botei aqui. Aqui ele botou o zero um pouco para dentro. O zero pode estar onde a gente quiser, tá? Pode estar mais para cá, pode estar mais para cá, pode estar onde a gente quiser. Tá? A abscissa, nesse caso, é positiva, porque ela está do zero para a direita. A abscissa negativa seria aqui para trás. Então, a abscissa é marcada na linha de terra. Lembra que eu falei para vocês aqui em cima? Ó? Peraí, vamos voltar aqui. E essa linha é chamada de linha de terra. Ó. Linha de terra, tá? Plano horizontal de projeção, plano vertical de projeção. A linha de terra está aqui. A linha de terra divide os planos em plano π anterior, plano π posterior e o vertical, π' superior e π' inferior. O vertical é sempre π', o horizontal é sempre π. Então, vamos voltar lá. Vocês já sabem agora o que é linha de terra, ou pelo menos relembraram, tá? Então, eu marquei a linha de terra de vermelho e ela está marcada de vermelho também. Essa linha aqui que está nesse plano de projeção aqui, projeção ortogonal, aqui ela é a linha de terra, é a mesma coisa, porque eu viro ela para a gente. Eu pego aquele plano e viro para a gente. E rebato. Esse aqui vem para baixo, então o ponto fica embaixo e a cota fica em cima. Tá? Então, repara que o nome dela é projeção ortogonal, porque ela não é projeção cônica, ela não faz um cone, não faz um triângulo. Ela está sempre ortogonal. Tudo aqui acontece perpendicular a outro. Tudo aqui é perpendicular, então a projeção é ortogonal. Então, continuando o que a gente estava vendo aqui, o conhecimento da cota e do afastamento de um ponto não é suficiente para que um ponto seja individualizado. Como se trata de um sistema tridimensional, é necessário incluir mais uma coordenada para que a posição do ponto fique bem definida. Assim, inclui-se uma terceira coordenada, a abscissa, tomada sobre a linha de terra, a partir do ponto zero, considerado origem e marcado arbitrariamente sobre essa linha, ou seja, o ponto zero pode estar em qualquer ponto da linha, onde a gente quiser. À direita desse ponto, a abscissa é positiva, à esquerda é negativa. Em épora, se o afastamento for positivo, a projeção horizontal do ponto estará abaixo da linha de terra. Se for negativa, essa projeção estará acima da linha de terra. Por outro lado, quando a cota for positiva, a projeção vertical do ponto estará acima da linha de terra. E se for negativa, estará abaixo da linha de terra, ainda com relação à épora. Se o ponto estiver à direita da origem, a abscissa será positiva. Se o ponto estiver à esquerda da origem, a abscissa será negativa. Na figura 2.4, que é essa daqui, né, a gente vai entender melhor um pouco o que a gente falou. Então, vamos lá. Vamos relembrar de novo. O ponto, aqui no sistema projetivo de Monge, as coordenadas dele têm nome. As coordenadas do ponto têm nomes. As coordenadas dele vão se chamar abscissa, afastamento e cota. Tá? A abscissa é marcada na linha de terra, ou seja, ela é marcada a partir do ponto zero, se for positiva. Tá? A cota é marcada, é essa daqui, ela é positiva, porque ela está para cima, se ela estivesse para baixo, ela é negativa. E o afastamento, como ele está aqui, ele é positivo para cá e negativo para cá. Mas como eu vou descer esse plano, ele é positivo. Mas como esse plano desce, o afastamento, ele fica para baixo. Então, ele é positivo, porque está aqui no plano, no π anterior, no π anterior ele é positivo, mas ele é positivo e ele vai descer. Então, o afastamento positivo é para baixo. Tá? Então, isso aqui é a épora do ponto A. As três coordenadas descritas acima constituem as chamadas coordenadas descritivas do ponto e são representadas sempre em ordem alfabética. A abscissa, que é, por começar com A, ela é a primeira, a abscissa. Ela vai ser representada pela letra X. O afastamento é o Y e a cota é o Z. Assim, para um determinado ponto, a indicação das coordenadas é feita da seguinte maneira. Ponto P, ele tem abscissa, afastamento e cota. Para entender melhor abaixo, vamos fazer alguns exercícios a partir dos exemplos. Agora vamos ver se fica mais claro um pouco para vocês o que a gente está falando. Vamos fazer um exercício aqui
que na verdade eu já fiz, mas vou pedir para vocês fazerem, tá? Olha só, a gente tem aqui 3 pontos marcados nesse espaço, né, no sistema tridimensional, que é o ponto A, o ponto B e o ponto C. Repare que o ponto A está no primeiro diedro, que é esse espaço aqui, o ponto C está no segundo diedro, o terceiro diedro, que aqui embaixo não tem nada, e o ponto B está no quarto diedro. Tá? Então, vocês têm uma linha, eu vou apagar isso aqui para poder fazer de novo com vocês, senão... Eu vou fazer o primeiro com vocês, tá? E vou pedir para vocês fazerem os outros. Bom, vamos fazer o ponto A. O ponto A, ele tem abscissa 0, ou seja, ele está começando bem no 0. 0 está aqui e está começando no 0. Tem afastamento... Ah, isso aqui está representado em milímetros, tá, gente? Mas eu prefiro falar centímetro. Então, 20 milímetros são 2 centímetros e 2 centímetros. Então, o afastamento dele, que é marcado aqui, ó, lembra que o afastamento, vamos lembrar aqui, afastamento, ó, representado aqui, tá? Cota representada aqui, afastamento aqui, abscissa, afastamento e cota. Então, vamos lá. Eu tenho o afastamento e a minha cota. Vamos ver quanto é. O meu afastamento é 20. Eu sei que ele é positivo e quando o afastamento é positivo, ele vai para baixo, tá? Então, eu vou fazer uma linha. Quem está sem apostila, desenha numa folha isso aqui, ó, desenha uma linha horizontal, coloca 2 tracinhos embaixo, porque esses 2 tracinhos é representação da linha de terra, é uma norma que diz que a linha de terra, para caracterizar a linha de terra, para saber que não é uma linha comum, não é uma linha horizontal qualquer, é uma linha de terra que está representada ali no sistema de projeção mongiano. Então, para dizer que ela é uma linha de terra, não é uma linha horizontal qualquer, a gente coloca 2 tracinhos aqui embaixo, tá ok? Então, vamos colocar 2 tracinhos. Bom, aí, vamos lá. Vamos botar a linha de chamada agora. A linha de chamada é isso aqui. É uma linha que vai passar pela abscissa dela. A abscissa está no 0, né? Então, passei a minha linha de chamada perpendicular, usando os esquadros, tá? Bota um esquadro aqui, bota o outro perpendicular para não ficar tudo torto, pelo amor de Deus, tá? E aí, você vai ter o afastamento positivo, vem para baixo. Então, está marcado aqui em azul, não consegui mudar de cor, mas está marcado em azul aqui 10, tá? E 20. Então, meu afastamento, que é positivo, veio para baixo, porque o plano desceu. Então, isso desce, o afastamento vem para baixo. E a minha cota também é 20. Então, eu vou subir com a minha cota. A minha cota vai ter representação de A', porque tudo que está no plano pilinha recebe uma linha. E como a cota vai estar sempre no plano vertical, a cota vai estar sempre representada no plano pilinha, ela vai sempre, toda vez a cota vai levar uma linhazinha do lado, tá? O afastamento não, porque ele está no plano pi. Então aqui a gente vai levar uma letrinha comum, sem a linha, sem o apóstrofe que é colocado nela, tá? Então essa é a marcação do meu ponto A na épora. Ponto A', 2, ponto A, 2 e abscissa 0. Essa é a representação na épora. Repara que o ponto no espaço, que é o entre parênteses, não vai aparecer aqui. Por que ele não vai aparecer aqui? Porque ele está no espaço. E não tem como eu representar alguma coisa que está no espaço, que é tridimensional, ele tem 3 dimensões, não tem como representar uma coisa que está no espaço num desenho bidimensional que só tem 2 dimensões. Então, a épora é a representação bidimensional do desenho, que na verdade é tridimensional. Tá entendendo? Esse desenho tridimensional, ele tem a épora para representar ele no sistema bidimensional, para quando for necessário alguma conta, algum problema de geometria. Então é o seguinte, gente, eu vou pedir para vocês fazerem agora o B
e o C, enquanto eu vou pegar uma água lá para mim. Vocês vão fazer o B e o C aqui nesse exercício, tá? Eu já volto enquanto vocês vão fazendo aí. Então, gente, voltei. Eu vou corrigir com vocês o exercício. Vamos fazer, então, a letra B. A letra B, vocês vão reparar que ela tem a abscissa negativa. Opa, negativa, difícil. Onde é que eu vou marcar essa abscissa negativa? A abscissa negativa vai ser marcada para a esquerda do ponto O, tá? A abscissa positiva para a direita, a abscissa negativa para a esquerda. Então, eu vou marcar 10 para o lado esquerdo do meu ponto. Né? Então, marquei 10 aqui. Agora, eu vou fazer a minha linha de chamada. Linha de chamada do ponto. Ih, tem gente entrando agora, peraí. Não sei quem entrou agora, mas é só para dizer que essa aula vai ficar gravada, tá? Então, vocês vão poder, a partir de hoje, assistir as aulas, porque eu consegui gravar, consegui aprender como é que gravava a aula. Então, é o seguinte, gente, continuando aqui. Aí quem entrou agora assiste depois o resto da aula. Bom, então eu marquei aqui o ponto B com a abscissa negativa, né? Porque ele tem menos 10. E ele vai ter um afastamento. Olha, lembra sempre que está na ordem alfabética. Abscissa, afastamento e cota. A ordem é essa. Abscissa, afastamento e cota. É a ordem alfabética. Abscissa, afastamento e cota. Então, eu tenho um afastamento positivo. Afastamento positivo, eu já sei que é para baixo. Porque quando eu desço esse plano, ele vai para baixo, né? Então, o afastamento positivo que eu tenho é 10.
Opa, então eu já vou aqui pegar a minha forma, vou colocar 10 aqui no meu ponto. Porque eu já sei que afastamento positivo é para baixo. Não tenho mais nem dúvida disso. Então, o meu ponto B, gente, olha só, tem que colocar os pontos, tá? Não pode fazer a épora sem os pontos, porque não tem nem como eu corrigir. Porque eu não sei que ponto que você botou ali. Não sei se você acertou, se você errou. Então, tem que botar os pontos, tá? Porque todo ano, o pessoal, nas provas, né, vem falar comigo, mas eu marquei tudo. Mas você não botou os pontos. Infelizmente, eu não posso te dar certo, porque eu preciso saber que pontos são para ver se você acertou a posição dos pontos. Então, é obrigatório botar os pontos, obrigatório, tá? Então, você tem que botar no afastamento a letra B, porque o afastamento ele está no plano horizontal e por isso ele não leva linha, porque ele está no plano π, e quem está no plano π não leva apóstrofe. E a cota é menos 20. Peraí, a cota agora vai mudar de lugar. Por quê? Porque a cota positiva, ela tá para cima. Cota positiva tá para cima, né? Para cima aqui ela, bonitinha aqui para cima. Mas a cota negativa, ela não está para cima, a cota negativa está para baixo. Então, o ponto B', que é a cota, ele vai ficar para baixo. Eu vou marcar menos 2 para baixo. Tá? Então, eu vou marcar menos 2 para baixo. Então, o ponto B está marcado. Então, eu já sei que o ponto A está no primeiro diedro, porque tudo positivo. O ponto B tem cota negativa e afastamento positivo. Cota negativa e afastamento positivo. O ponto B no espaço está no terceiro diedro, porque as coordenadas dele definiram que ele vai estar aqui nessa posição. E essa posição, como a gente sabe, é o terceiro diedro. É o quarto diedro, desculpa, quarto diedro, tá? Então, assim, eu gosto de fazer essa coisa, como se aqui fosse um apartamento, o apartamento do lado, porque é um espaço. Um apartamento, o apartamento do lado, o apartamento de baixo e outro apartamento, tá? Então, o apartamento do primeiro diedro está em cima do apartamento do quarto diedro. O quarto diedro está embaixo desse meu apartamento de cima. Então, eu sei que o ponto B mora no quarto diedro. Agora vamos fazer o ponto C. O ponto C tem a abscissa 10. Repara que a abscissazinha dele está para lá, ó. É 10, está para lá. Então, eu tenho que marcar a abscissa, vou pegar a minha linha de chamada. Vou marcar a 1 centímetro. O chato é que esse A ficou muito para cá, eu quero botar ele mais para cá um pouco. Bom, então eu vou ter o C, vamos lá, abscissa 10, andei 10, positivo. Menos 30 de cota. Não, menos 30 de afastamento, desculpa, gente. A abscissa, afastamento e cota. Menos 30 de afastamento. Então, peraí, afastamento negativo é para cima ou para baixo? Peraí, deixa eu pensar. Não. Afastamento positivo é para baixo. Para baixo. Porque lembra sempre que a gordinha está sentada aqui, a magrinha, magérrima, esquelética, está aqui, tá? Então, essa gordinha vai descer. A esquelética vai dar com a cara aqui nesse plano vertical, tá? Porque a gordinha vai descer com tanta força, pum, que a esquelética vai, pum, bater aqui com a cara no plano vertical, tá? Então, ela vai ficar mais esquelética ainda, porque ela vai ficar achatada
entre o plano horizontal e o plano vertical. Ela vai ficar achatada aqui, tá? Enquanto a gordinha vai sair feliz da vida, porque nada vai acontecer com ela. Ela vai estar aqui em cima e não vai ficar achatada. Então, vamos lá. O ponto C, ele tem menos 30, porque o afastamento dele é negativo, então o afastamento negativo vai para cima, que é esse pontinho C aqui, ó. Eu marquei 3 nele, marquei 3, 1, 2, 3, ele é negativo, ele foi para cima, e a cota é positiva. Se a cota é positiva, eu vou estar para cima. Então, o ponto C ele vai ter afastamento negativo, vai para trás, e cota positiva. Cota positiva, afastamento negativo. Então, ele está no segundo diedro, tá? Uma questão que sempre cai em prova é, às vezes, a gente dá a épora, sem dar os diedros, e perguntar em que diedro está, tá? Aí você tem que saber, primeiro diedro, todo mundo é positivo, tá? Segundo diedro, cota positiva, afastamento negativo. Quarto diedro, cota negativa e afastamento positivo. Quem está fazendo numa folha de papel, depois vai pegar a apostila, vai imprimir, tá? Não tem problema imprimir na semana que vem. Vai fazer esse exercício que vocês já estão fazendo no papel e vão passar para a apostila, para no final, eu vou fazer assim, gente. Eu não vou pedir para vocês mandarem essa apostila hoje não, tá? Porque eu percebi que o exercício fica muito picotado e dá muito trabalho no final para corrigir. Então, o que eu vou fazer? Quando a gente acabar a apostila, eu vou pedir para vocês postarem ela no AVA, tá? Então, não é necessário postar ela agora, até porque ela só vai valer ponto, ela vai valer 1 ponto quando a gente terminar a apostila. Então, quando a gente terminar, eu vou dizer para vocês, pessoal, agora podem postar. Bom, a gente tem agora o exercício número 2. Eu sei que já está acabando, mas pode ficar tranquilo que eu não vou avançar a hora, não. Eu só vou pedir para vocês fazer esse exercício aqui para casa. É a mesma coisa que a gente fez, só que vocês vão ter os pontos D, E, F e G com as coordenadazinhas deles e vocês vão marcar aqui na épora as coordenadas dos pontos para achar onde estão os pontos aqui, tá? Então, lembra que aqui é o meu zero. Então, quando eu tiver a abscissa zero, a menos 10, como por exemplo o F, a gente chegando agora no final da aula. Então, lembra, gente, que quando a gente tiver a abscissa negativa, a gente vai andar para esse lado, tá? E quando a gente tiver a abscissa positiva, a gente vai andar para o lado de cá. Tá? Então, abscissa negativa, abscissa positiva, tá? E eu vou pedir mais uma coisa nesse exercício, que é o seguinte. E diga em que diedro está cada ponto. Então, vocês, além de terem que marcar aqui, vocês vão me dizer em que diedro está cada ponto. O que não é difícil, né? Basta vocês... Quem quiser fazer um rascunhozinho disso, faz. Mas não tem necessidade, gente, é só ver. Primeiro diedro é tudo positivo. Segundo diedro é afastamento negativo, cota positiva. Terceiro diedro é todo mundo negativo. Afastamento negativo, cota negativa. Terceiro diedro. Quarto diedro, afastamento positivo, cota negativa. Pode até se basear por esse desenhozinho aqui para tentar fazer. Então, isso aqui vai ficar para casa, tá? Vocês podem até me mandar por e-mail para eu ver. Assim como o anterior, eu pedi para mandar para o e-mail desenho.capuerge@gmail.com. Pode mandar para lá para eu ver, mas eu vou pedir para botar no AVA quando a gente terminar a apostila toda, que aí a gente vai fazer todos os exercícios e vocês vão me mandar a apostila toda, que ela vai valer 1 ponto, tá? E é bom que vocês vão tendo mais tempo também para fazer.
Então, esse exercício aqui, vocês já podem fazer na apostila, tá? Porque já vai dar tempo de vocês terem imprimido. Quem não conseguir imprimir a apostila de jeito nenhum, não consegue, não tem dinheiro, não tem xerox perto, não tem nada, não sei o quê, vai ter que fazer todos os exercícios no papel. Agora, gente, por favor, não é para entregar em verso de folha, nem em rascunho. Isso é um trabalho que a gente está fazendo que vale nota. Então, eu gostaria que vocês tivessem muito capricho nisso, tá? De preferência, fazer naquela folha do bloco A4, tá? Preencher a legenda, sabe? Fazer tudo direitinho. Quem não tiver essa folha, pega uma folha de papel A4 lisa, porque isso é fácil comprar, gente. Folha de papel A4 lisa, ninguém pode dizer que não tem, porque basta, qualquer lugar vende, tá? Então, vocês vão pelo menos fazer numa folha de papel A4 lisa o desenho bonitinho, tá? Todo certinho, sem estar torto, sem nada. Porque eu vou descontar décimos de que se estiver torto e tudo, eu tenho que descontar, porque a gente está pedindo para vocês fazerem com esquadro, né? Desenho conta com tudo isso, esquadro, né? Então vocês têm que fazer tudo direitinho, tá bom? Bom, eu vou ocultar o compartilhamento agora, tá? Vou ver se vocês querem falar alguma coisa no chat. Espera aí, tem duas pessoas falando aqui alguma coisa, deixa eu ver. Tá bom, Nina. Vai ser para quarta que vem, tá? Os exercícios, o que eu fiz em aula hoje e o outro. Para quarta que vem, vocês podem mandar para o meu e-mail. O Paulo, não tem como você reforçar mais não, para eu poder ver? Porque, gente, teve uns desenhos que eu tive maior dificuldade para ver, os desenhos que vocês mandaram no AVA. Muito clarinho, é muito difícil ver, gente. É porque vocês não têm ideia de como é que fica para a gente no AVA. Sim, vou botar a aula gravada hoje. Vou botar lá no AVA mesmo, tá? Na aula de hoje. Marcos, se você não tiver como imprimir a apostila, você faz todos os exercícios numa folha. É isso que eu estou falando, numa folha em branco, tá? E Paulo, envia novamente, porque eu não consigo ver e aí não adianta, tá? Então, Marcos, você não tem como imprimir, não tem problema. Faz numa folha 4 todos os exercícios. Ah, boa pergunta, Juliana. É semana que vem, tá? Semana que vem, porque amanhã não vai dar para mim, não. Então, gente, olha só, vou repetir o que eu falei para quem não estava aqui, que só tem 16 pessoas na aula, né? Então, essa aula vai ficar gravada lá no AVA, vou postar lá. E para quem não veio na aula passada, porque assim, foi quando é muito importante a aula passada, porque foi onde eu comecei a dar os princípios da geometria descritiva. E geometria descritiva é uma matéria que vocês nunca viram na vida. Então é importante vocês assistirem. Então eu vou marcar, inclusive, para os alunos de outra turma que não tiverem assistido, na quinta-feira, que vem, 2 horas da tarde, ok? Então, olha, eu vou parar a gravação. Agradeço muito a presença de vocês, mesmo na quarta-feira de cinzas, né? Eu sei que muita gente deve estar viajando, e por isso que eu resolvi fazer um esforço para gravar essa aula, porque eu sabia que muita gente ia estar viajando e não ia conseguir assistir, tá bom? Então, agradeço muito e bom restinho de semana para vocês. Sejam felizes para sempre. Amem muito seus amigos e também amem pessoas para namorarem também. Até a próxima, Paulo. Senti falta do Iunos hoje. A aula sem Iunos não é a mesma. Mas tudo bem, gente. Um beijo imenso para todos. Tchau, Caio. Tchau, Paulo. Tchau, Juliana. Tchau, Marcos. Tchau, Abel. Tchau, Alice. Tchau, Ana Beatriz Silva. Tchau, Ana Beatriz Siciliano. Tchau, João Vitor. Tchau, Eduarda. Tchau, Esther. Tchau, Marcos. Tchau, Miguel. Tchau, Vanessa. Tchau, Fernanda. Ainda tem mais duas pessoas falando aqui comigo. O que que é?
Tchau, Ana Clara. Tchau, Marcos. De nada, Juliana. Eu gosto muito de dar aula para vocês. Tchau, Vanessa. Qualquer dia eu vou te dar carona de novo, hein, Vanessa? Para casa. Pra gente rir um pouco. Então tá, gente. Valeu. Um beijo grande. Tchau.